Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Vamos começando a aula devagarzinho, enquanto os irmãos chegam. Lição 6, perdão. Lição 6. Vamos continuar estudando sobre a igreja de Jerusalém, né? Como toda a revista. A igreja que tem como marca ser a igreja que inaugurou o tempo da igreja de Jesus. Naturalmente, algumas histórias estão registradas aqui para exemplificar aquilo que Deus espera da sua igreja, além de contar a história do que aconteceu ali no primeiro século após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então é uma lição que vai falar muito aos nossos corações. Espero que os irmãos tenham tomado aí um bom café da manhã, que o estômago não embrulhe, porque é uma lição bastante forte, mas é para a graça e para tratamento do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente possa cada vez mais estar crescendo nele. Então, lição 6 diz assim: uma igreja não conivente com a mentira. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, vemos agora a Tua presença, primeiramente para Te agradecer por essa semana, Pai, que o Senhor nos guardou, o Senhor teve mais uma vez misericórdia sobre nós, Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Deus, aquilo que pensamos ou tenhamos cometido que não tenha Te agradado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cerca esse lugar, Pai, em nome de Jesus, com os Teus anjos, Pai, traga os irmãos que estão vindo em segurança, que Teu Espírito venha descer, Pai. Ó Deus, que possamos ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus, ser ministrados por Ti, Pai. Recebermos de Ti, Pai, a direção para as nossas vidas com respeito a esse assunto, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha a usar cada professor, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, possamos ter um domingo na Tua presença, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos as nossas causas diante de Ti, Pai. As nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, Pai, precisamos de Ti, Pai, precisamos de um Deus forte, Pai, santo, misericordioso, Pai, que nos guie, Pai, através do Seu Espírito Santo, para aquilo que precisamos fazer e cumprir nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto áureo diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Então vamos lá em Atos capítulo 5, versículo 1. Ler um pouco dessa história que nós conhecemos bem, mas vamos trazer mais profundidade aí para as entrelinhas dessa história, né? Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Então, essa história, ela basicamente reflete aquilo que a gente sabe que Deus preserva, né? Que é a intenção do coração, né? Então, quando nós temos uma caminhada cristã, em que as intenções do nosso coração, elas reverberam naquilo que nós fazemos, e isso fica transparente, Deus se agrada. Quando não, Deus não se agrada. Né? Então, Ananias e Safira venderam uma propriedade, vamos dizer que fosse uma propriedade de 100 mil reais. Tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Eles venderam por 100 mil reais, mas ofertaram à igreja uma parte desse valor, vamos dizer que seja 50 mil. E falaram que tinham vendido a propriedade e ofertado toda ela à igreja. E aí eles, basicamente, seguraram essa informação, até que provavelmente Deus revelou, Deus foi mostrando, e aí Deus colocou no coração de Pedro para que ele questionasse a Ananias. Né? Então, Pedro foi lá e questionou, numa forma de dar a Ananias, mais uma vez, uma chance de falar a verdade. De falar, realmente, nós vendemos por 100 mil, né? E falamos que vendemos por 50 mil e que depositamos todo o dinheiro. Mas Ananias, naquele momento, ele não mente só a Pedro. Provavelmente Pedro colocou ali um julgo de você está diante de Deus, está diante do apóstolo, está diante de uma igreja santa e que preserva a verdade. E ali, quando Ananias fortalece que ele vendeu por 50 mil, ali ele já não estava mais mentindo a Pedro, né? Não estava mais mentindo à igreja. Estava mentindo ao próprio Deus, ao Espírito Santo. Né? E nós sabemos que pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Né? O próprio Jesus vai falar que pode-se até professar heresias contra o nome dele, mas contra o Espírito Santo não há perdão nem nesse mundo, nem no porvir. Né? Então, o que é pecar contra o Espírito Santo? É basicamente você enganar ou se fazer enganado e trazer uma obra do Espírito Santo à evidência de que aquilo não veio de Deus. Né? E, felizmente, a mentira, nós sabemos muito bem, que não veio de Deus. Né? Então, ali naquele momento, a Ananias só existia a opção de morte, né? Porque ele já não estava mais com a possibilidade de ser salvo por conta de ter pecado contra o Espírito Santo. E aí vem Safira na sequência. E aí Pedro fortalece aquela pergunta. Você vendeu por 50 mil a propriedade? E ela também ali não mentiu mais a Pedro e aos apóstolos, mas mentiu mais uma vez a Deus, porque ela estava diante de alguém que representava o Espírito Santo de Deus nessa terra, que tinha basicamente descido sobre a igreja em Jerusalém. E aí, tendo mentido mais uma vez ao Espírito Santo, ela foi, assim como seu marido, morta, né? Foi aniquilada, vamos dizer assim, no seu corpo mortal. Então, é uma história bastante forte, uma história que, para preparar essa mensagem, preparar essa aula, né, foi realmente algo que Deus trata do nosso ser. A gente entende que precisa se converter todo dia, né? A gente precisa estar atento, fugindo da aparência do mal todo dia, buscando a Deus de maneira muito forte e buscando que o nosso coração esteja verdadeiramente convertido a Ele. E aí, basicamente, esse é o plano de fundo dessa aula, uma igreja não conivente com a mentira. Tá, irmãos? E aí, vamos dar sequência, comentar aqui. Essa história é bem conhecida no livro de Atos, retrata um casal que se permitiu cair na tentação da própria cobiça, revelando um princípio comum, a mentira e a hipocrisia. Imaginar que ambas podem ser sustentadas diante dos homens, mas nunca serão diante de Deus. O Senhor não avalia apenas o que é visível aos olhos humanos, mas sonda o mais profundo do nosso ser, conhecendo tudo o que é feito, tanto em público quanto no oculto. Então, tanto a mentira quanto a hipocrisia, elas têm
uma característica comum quando esse erro é cometido, né? Acreditar que aquilo que se sustenta, o que pode sustentar diante dos homens, pode também ser sustentado diante de Deus, e a gente sabe que isso é uma mentira. Então, as pessoas tiram os olhos de Deus para colocar os olhos no homem, né? E aí, uma vez que a gente sabe que Deus está enxergando por dentro do nosso ser, e não aquilo pelo que é exterior, ele não vê como os homens veem, ele aí traz realmente juízo quando vem esse tipo de pecado, né? Ananias e Safira, aparentemente bem-sucedidos, tinham total direito de manter para si sua propriedade ou parte do valor obtido com a venda. Então, o que basicamente Pedro falou? Ananias, você poderia falar que você tinha vendido por 100 mil e você tinha ofertado 50. Por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para dizer que a sua oferta era inteira? Se você conservasse sua propriedade, nem tivesse vendido, ela não seria sua? Não é isso que Deus está olhando. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa do seu coração, né? E aí, a partir daí, basicamente essa informação que nós temos. Não precisamos enganar aquilo que é claro, né? Até porque a gente está primeiramente se enganando, né? A mentira começa, a primeira pessoa que você está mentindo além de alguém é para si mesmo, né? Então, esse é o maior engano ali dessa história. No entanto, pecaram ao fingir que haviam entregue toda a quantia, tentando aparentar uma piedade que não possuíam. Sua encenação e sua mentira feriram a integridade e a maravilhosa unidade da igreja primitiva. Esse foi o primeiro pecado deliberado, ou seja, consciente e planejado, registrado na história da Igreja de Cristo. E o Senhor, para preservar a santidade do corpo, julgou de forma imediata e exemplar, né? Então, a Bíblia ela foi registrada para que tenhamos exemplo de como Deus lida com as situações humanas, né? A Bíblia conta a história da relação do planeta Terra, principalmente do homem, com Deus, né? Deus é eterno, não daria para ela contar a história de Deus, né? Não faz nem sentido isso. Mas Deus instruiu os homens para que contasse uma história acerca daquilo que ele precisava registrar com respeito aos seus estatutos e aos seus juízos, né? Então, ali, essa história está aqui registrada para que seja um exemplo, né? De maneira exemplar, Deus registrou aquilo ali para que tenhamos clareza do quão santo é o Senhor. Fala aí, Rogério. Colocam um julgo, né? E fora da interpretação que o Espírito Santo nos dá para essa palavra. Então, a Bíblia, infelizmente, ela já registrava que nós teríamos que enfrentar os falsos mestres, né? Teríamos que ter muita atenção a isso. Então, o que é o falso mestre? É pegar um texto e trazer uma interpretação diferente daquilo que o Espírito Santo nos direciona, né? Basicamente, dessa forma que a gente entende. E, naturalmente, nesses últimos dias, a gente tem visto isso de maneira muito intensa, né? Então, esse episódio dialoga diretamente com a advertência de Jesus contra a hipocrisia dos fariseus, registrada em Mateus 23. Vamos lá, Mateus 23, 1 a 12. Vamos continuar aqui o comentário, mas vamos primeiro ler o texto. Mateus capítulo 23, versículo 1, diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem.
atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então os fariseus aparentavam santidade externa, cumprindo rigorosamente regras e tradições, mas desprezavam a justiça, a misericórdia e a humildade diante de Deus. Buscavam reconhecimento humano, amavam os primeiros lugares e os títulos honrosos, mas não submetiam o coração ao senhorio divino. Tanto nos fariseus como em Ananias e Safira, vemos a tentativa de criar uma imagem pública que não correspondia à realidade interior. Assim, aprendemos que Deus não se agrada de aparências religiosas ou discursos piedosos desconectados da verdade do coração. Ele quer integridade, sinceridade e temor, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Lucas 12, 2. A igreja de Jerusalém, ao não ser conivente com a mentira, estabeleceu um padrão de santidade que ainda hoje deve inspirar cada crente e cada comunidade cristã. Então a igreja de Jerusalém, o seu registro veio para que nos desse um exemplar, né? Fosse uma inspiração para nós, né? Então temos visto a cada aula um assunto que nos inspira para que sejamos hoje cristãos da forma como Deus espera que sejamos, né? Que sejamos a igreja de Jesus que Deus inaugurou lá em Jerusalém. Então, tanto os fariseus como Ananias e Safira basicamente colocaram dessa forma o seu coração, né? Querendo expor aos homens aquilo que internamente para eles não era verdade, né? Tentando criar uma imagem pública que não correspondia à realidade interior, que é a realidade que Deus está observando sobre nós. Amém, irmãos? Então, expectativa da lição, continuar aqui. Na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. A história de Ananias e Safira dentro da comunidade de Jerusalém revela a seriedade do compromisso com a honestidade diante de Deus e da igreja. Movidos pela cobiça e pela busca de reconhecimento, tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram juízo imediato. Essa lição nos ensina que a mentira não apenas compromete nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. A justiça divina se manifesta para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade de temor, integridade e sinceridade na caminhada cristã. Amém, irmãos? Então, nós somos falhos, nós sabemos disso, né? Nós estamos suscetíveis a cometer erros, né? Mas aqui a grande questão é o quanto que esses erros estão sendo ocultos em nosso coração e nós estamos vivendo uma vida de fingimento diante de Deus, né? Essa é a grande mensagem aqui da aula de hoje, né? Precisamos ser transparentes naquilo que vivemos interiormente para aquilo que manifestamos exteriormente, tá, irmãos? Basicamente, essa talvez seja o grande resumo da aula de hoje. Objetivos da lição que nós vamos ver na revista na sequência. Apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. Valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Motivação e aplicação: Deus não compactua com o engano e Satanás usa a mentira para desviar os crentes. Porém, cada um tem a responsabilidade de escolher a verdade,
Como cristãos, devemos rejeitar qualquer forma de falsidade, pois a mentira traz consequências espirituais e prejudica a comunhão com Deus. A igreja deve preservar sua santidade, mantendo-se firme na transparência e integridade, pois o temor ao Senhor nos conduz a uma vida autêntica e irrepreensível. Então, Deus, ele quando olha para a sua igreja, ele vê cada um de nós, né? Cada membro. E ele vai tratando com cada membro, com cada um que faz parte dessa igreja, para que a igreja, como corpo, esteja do jeito que ele deseja que esteja. Né? Uma igreja que busca a santidade, que busca fazer a sua obra, que busca amá-lo acima de todas as coisas, acima de tudo, que busca cumprir os seus mandamentos e que busca ter um coração sincero, né? Que realmente busca um relacionamento com Deus de sinceridade e de intensidade também, né? Então, há um processo inicial de convencimento, né? Cada um de nós passou por um convencimento de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, de conversão, de crescimento espiritual, e Deus nos chama agora para que sejamos perseverantes, né? E mantenhamos aquilo que nós conquistamos. Amém, irmãos? Então, é isso. Não permitimos que o inimigo tome a nossa coroa. Amém? Vamos agora para a introdução? Diz assim: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso o que aconteceu com Ananias e Safira, tentando obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Né? Então, mas que lucro é esse, Vinícius? Se eles tinham uma propriedade de 100 mil, ofertaram 50 mil, ficaram com 50 mil, não tiveram lucro financeiro, né? Mas o lucro espiritual deles afirmarem que tinham entregue toda a propriedade aos pés dos apóstolos e para a igreja, eles buscavam, né? Então, esse lucro espiritual, esse lucro de aparente santidade, aparente generosidade, é que eles permitiram que o diabo enchesse o coração deles, né? E esse lucro, ele, claro, baseado na mentira, nunca vai ter permissividade diante de Deus, né? Então, Deus traz exatamente isso como um exemplar para a sua igreja de que mentira e eles são completamente desconectados. Amém? Vamos agora ler o primeiro ponto, que é muito interessante, justamente sobre essa palavrinha aí, né? O diabo, o pai da mentira. Ponto 1. É da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Vamos lá em João capítulo 1. Primeiro em João capítulo 1, depois vamos lá em João capítulo 8, para a gente ver uma complementação de uma informação poderosa que a gente tem em João capítulo 1, no capítulo 8. Evangelho segundo João, Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então tem uma informação aqui,
que o Verbo de Deus, ele intermediou a criação de todas as coisas, tá? Mas lá em João capítulo 8, Jesus vai trazer um asterisco a todas as coisas. Em João 8, 44, ele ali no embate, né, com os mestres da lei ali, com os escribas, com os fariseus, ele vai falar lá no versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá? Então, todas as coisas foram criadas por Deus por intermédio de Jesus. Mas uma coisa ele não criou. Deus é um Deus de verdade. Então, a mentira não foi criada por Deus. O engano não foi criado. O complô que houve nos céus, que o inimigo levou 1/3 dos anjos, não foi criado por Deus. Foi criado por um desígnio malicioso no coração do inimigo da nossa alma. Então, o primeiro enganador foi o querubim da guarda ungido, que morava com Deus. Este ser criado pelo Verbo de Deus, assim como o apóstolo João escreveu que tudo foi, sejam seres ou sejam coisas, mudou esta regra de que ele era o Criador, firmada nos céus, e criou uma coisa, criou a mentira. Ou seja, nesse trecho, o apóstolo João complementa a informação dada no capítulo 1, ao transcrever as palavras do próprio Jesus no capítulo 8. Assim compreendemos que a mentira e o engano nasceram e têm por pai no que era o querubim da guarda ungido e agora nomeado por diabo. Contudo, a verdade veio ao mundo. Você pode glorificar Deus por isso? A luz veio ao mundo, a esperança veio ao mundo, aquele que desfaz as obras do diabo se manifestou ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, existe um Senhor que destrói a obra da mentira, que destrói a obra do diabo, e esse nome é Jesus de Nazaré. É o nome sobre todo nome, é o nome que defende a verdade, que ama a verdade, que nos quer levar para a verdade. E a verdade é uma só, ele quer que nós moremos com ele na Nova Jerusalém, que está descendo dos céus, irmãos. Nós temos visto cada vez mais o inimigo se manifestar de maneira feroz nessa terra. O mundo espiritual está sendo pressionado contra essa terra. Nós temos visto cada vez mais dificuldades sendo vividas pelos seres humanos em obedecer a Deus, em cada vez mais irreverência, em cada vez mais realmente situações que trazem ali a informação que Paulo dá a Timóteo sobre os homens dos últimos dias, porque Jesus está voltando, né? E ele vai levar com ele aqueles que têm sinceridade, aqueles que amam a ele de todo o coração, de toda a alma, realmente de todas as suas forças. E queremos estar nesse grupo em nome de Jesus. Vamos lá para o ponto 2 agora na revista. A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou, nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. Amém? Então, vamos lá comentar aqui, depois a gente traz ali... Vamos lá em Efésios capítulo 4, né? Acho que é um versículo bastante conhecido, mas nós mencionamos aí durante a leitura. Vamos lá para embasar o comentário aqui. Efésios 4, versículo 27.
Efésios 4, 27 diz, basicamente, nem deis lugar ao diabo, né? Então, essa informação, essa é a verdade que o Espírito Santo traz através da vida de Paulo na carta aos Efésios. Ananias e Safira pagaram um alto preço por sua hipocrisia, desvalorizando a graça de Deus e esquecendo de que todos haveremos de comparecer ao tribunal de Cristo. Ai daqueles que perturbam e enganam a igreja do Senhor. No entanto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se pecarmos, temos advogado junto ao Pai que nos concede tempo para arrependimento e libertação por sua misericórdia. Que o Senhor nos encha de santo temor para que a nossa confiança em resistir às armadilhas do inimigo venha somente dele. Vamos lá em Provérbios capítulo 9, irmãos. Então, quando Salomão escreve que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, que o temor ao Senhor ele nos leva a termos entendimento de quem é o nosso Senhor, né? Da sua santidade, do seu poderio, e nos coloca com os pés no chão. E antes de qualquer saber, antes de qualquer conhecimento, a gente tem que buscar esse temor, né? Que é esse temor que vai nos fazer, que vai nos guiar para outras conquistas que nós teremos na casa do Senhor, na presença do Senhor, na nossa vida cristã. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência, né? Então, quando conhecemos o quão santo é o nosso Deus e quando temos temor a Ele, nós temos sabedoria e prudência no nosso caminhar. E aí nos desviamos de dar lugar ao diabo, né? Mais uma vez, nós temos que ter consciência daquilo que nós ainda somos nessa terra, né, do quão expostos nós estamos, mas precisamos, irmãos, hoje é mais uma manhã para isso, né, precisamos colocar diante de Deus realmente aquilo que temos sido, né, nos arrependermos de coisas que possamos estar fazendo, confessarmos diante de Deus e deixarmos, né. Amanhã, a partir de hoje, na verdade, é um novo dia para a gente obedecer a Deus, né. Todo dia, quando se amanhece, a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam. O que quer dizer isso? Que Deus está nos dando mais um dia, mais uma chance de sermos obedientes a Ele. Então, o passado a gente não muda. O que foi cometido até ontem, a gente não muda. Mas o que tem de hoje, a partir de hoje, é o que Deus quer que nós nos posicionemos. Amém? Então, Deus tem presente e futuro para nós, né? Ainda que o passado não tenha como ser apagado. Mas para isso tem uma palavra mágica, arrependimento, né? Então, arrependimento hoje precisa estar no nosso coração para que a gente busque realmente se moldar à vontade de Deus dia a dia e fazer conforme lhe apraz. Amém, irmãos? Vamos agora para o ponto 3. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11. Uma informação poderosa, porque Paulo não vai falar se revestir-vos de algumas armaduras de Deus, né, contra o inimigo. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, né? Então, precisamos realmente buscar cada componente dessa armadura
para que consigamos resistir às ciladas do inimigo. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Agora, Tiago capítulo 1. Em Tiago capítulo 1, versículo 13. Que aula, né, irmãos? É aula para a gente se quebrantar, né? Que ao final da aula, com certeza, o pastor vai nos direcionar para uma oração, que a gente seja uma oração de quebrantamento, porque servimos a um Deus santo, né? Precisamos estar atentos o tempo todo e vigilantes. Tiago 1, versículo 13 até o 15. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Comentário. Precisamos lembrar que lutamos contra dois inimigos principais. Primeiro, a nossa própria carne, com suas concupiscências e cobiças. Segundo, o mundo espiritual da maldade, governado por Satanás e seus agentes. Todo pecado começa no pensamento, e é aí que precisa ser resistido e vencido pela força do Espírito Santo. Se a tentação for concebida no coração, ela produzirá o pecado, e este consumado gera morte espiritual e, por vezes, física, né? Como aconteceu com a história que nós lemos. Por isso, é necessário arrependimento genuíno, confissão e abandono do pecado, para não perdermos aquilo que Deus preparou para os que o amam e confiam em seu Filho Jesus. O inimigo não deve ser subestimado, nem superestimado, mas colocado no seu devido lugar. Um lugar muito abaixo daquilo que Deus quer e pode fazer por nós e através de nós. Amém? Então, o inimigo, ele não precisa ser subestimado, não precisa ser superestimado. Ele precisa ser colocado no lugar dele, né? E o lugar dele é muito abaixo daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque Deus nos dá a segurança de que quando estamos nele, revestidos dele, em sinceridade, buscando a ele, em relacionamento com ele, o inimigo não terá vez na nossa história. Amém, irmãos? Então, ele precisa ser colocado no lugar dele, que é um lugar que não tem competição com o Deus das nossas vidas, né? Com Jesus Cristo, que venceu a morte, que era o último obstáculo que o diabo tinha controle. Ele venceu a morte e ressuscitou para nos dar vida. Fala, Rogério. Mais intensa. É porque tudo começa na esfera do pensamento, né? Então, até hoje... É isso.
porque essa é a grande diferença da lei e da graça, né? A lei ela veio trazer uma série de normas que Deus mostrou para o homem, que para ser realmente um homem considerado um homem ou uma mulher de Deus precisavam seguir, né? Eram normas literais, né? Eram normas de ações, atitudes que o homem precisava seguir, né? Para que Deus pudesse ser Deus na vida dele. Na graça, Jesus desvenda isso, né? Por que o ser humano não conseguiu obedecer à lei? Porque a questão está no pensamento. E aí, para que haja esse combate interno nosso, ele nos entrega o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus vem, mora conosco, justamente para que a gente consiga competir internamente e aí sim ter capacidade de cumprir a lei, né? Então, quando Jesus fala que no pensamento é gerado o pecado, quando ele fala, por exemplo, da própria questão do adultério, né? Isso é algo muito profundo, porque Jesus desvenda isso, né? Jesus desvenda as artimanhas do inimigo para que a gente possa, ele expôs o inimigo, para que a gente possa entender e compreender e buscar a Deus da maneira correta, que é buscar no nosso interior, né? Um relacionamento individual constante com Deus para que a gente consiga vencer até a tentação de clicar no coraçãozinho lá no Instagram. Então, isso é algo muito, muito realmente poderoso. Como o Rogério falou, é mais uma das artimanhas do inimigo, né? Uma das ciladas do inimigo. E hoje, ele realmente tem um controle da internet, tem um controle dessas redes, e que essas redes, se mal utilizadas, e se utilizadas além da conta também, né? Nos levará para lugares tortuosos. Amém, irmãos? E aí, naturalmente, quanto mais cobiçosos estivermos, mais expostos estaremos de cometer e dar luz ao pecado, como o Tiago escreveu aqui, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos voltar para a revista, para o tópico 2. Vamos ler todo o tópico 2, depois trazer um comentário aqui. Então, vamos engatar uma sequência aí. Mentir é uma escolha, né? O cristão é a mentira. Não, antes de ler o tópico 2, vou ler um texto aqui, que fica aqui na revista, um auxílio bibliológico, tá? Interessante. O pecado da hipocrisia. Os crentes, movidos por amor cristão, vendiam seus imóveis espontaneamente. Faziam isto para distribuírem a importância apurada conforme a necessidade de cada um. No meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira venderam uma propriedade. Ananias entrou em acordo com sua mulher e reteve parte do preço, depositando o restante aos pés dos apóstolos. Até ali, tudo havia sido glorioso na vida da igreja. Suas características típicas eram o amor fraternal, a bondade altruísta, a coragem heróica e a real devoção a Cristo. Não era, no entanto, nenhum milênio espiritual. Satanás, longe de estar amarrado, trabalhava com vigor. Não conseguiu destruir a igreja através das perseguições vindas de fora. Procurou, então, estragá-la por dentro, seduzindo alguns dos seus membros. Não conseguindo destruir o trigo, semeou seu joio. Suas primeiras vítimas, aliás, indesculpáveis, foram Ananias e Safira. Daquele tempo para cá, a hipocrisia sempre tem seguido a realidade da religião como uma sombra negra. Bem? Então, um comentário aqui que traz aqui na revista de Meyer Pillman sobre essa história aí de Ananias e Safira, né? Então, o inimigo encontrou espaço ali no coração deles para tentar destruir a igreja por dentro, né? Que é algo que nós temos visto aí que o inimigo tem encontrado também alguns espaços. Infelizmente, nós precisamos estar realmente muito aos pés da cruz, buscando realmente que Deus nos livre desses laços do inimigo. Então vamos lá agora, tópico 2. O cristão e a mentira. Mentira é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5, 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade.
Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-lo. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Então, foi uma escolha, foi uma decisão, foi uma permissão que eles deram para que o inimigo trabalhasse no coração deles e eles levassem essa mentira à frente. Então, no final ali, eles não foram amarrados, não foram como é que se fala? Coagidos, exatamente, a realizar aquilo ali. Eles realizaram aquele ato com uma escolha, tendo permitido esse agir do inimigo. Ponto 2 aí, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que eles quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto neste gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Amém? Então, como a gente falou, não teria mal nenhum eles terem vendido aquela propriedade e ofertado parte com a verdade no coração de que eles ofertaram parte. O problema foi eles terem tomado uma ação e mentido diante dos apóstolos da igreja, e depois diante de Deus, quando Pedro questionou. Ele representava ali o próprio Deus, uma figura de liderança ali do anjo daquela igreja. E aí, naturalmente, eles, naquele momento, cometeram um pecado contra o Espírito Santo. E aí, não tinha mais volta. Terceiro ponto, mentir tem consequências. Depois desse ponto, a gente comenta um pouquinho aqui. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir. Não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. Custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos, amém? Comentário aqui, irmãos. Todos somos pecadores por natureza, mas há uma diferença entre o que tropeça e se arrepende e o que escolhe de forma consciente e deliberada permanecer no pecado. Então, Ananias e Safira escolheram permanecer. Eles foram questionados. Pedro deu mais uma opção, mais uma chance deles falarem a verdade, e eles permaneceram naquele engano. E aí, nesse cenário, Ananias e Safira não foram surpreendidos por uma fraqueza momentânea. Eles planejaram juntos enganar os apóstolos e mentir ao Espírito Santo e iludir a igreja de Cristo. O pecado deles foi intenso e grave, pois não se tratava apenas de reter uma parte da venda, mas de encenar santidade enquanto alimentavam a cobiça e a vaidade em seus corações. Quando alguém escolhe o pecado, renuncia à justiça de Deus e despreza sua misericórdia. Mas aquele que se humilha, confessa e deixa o engano, encontra perdão e restauração no Santo de Israel. O Senhor exige fidelidade e verdade no coração. Qualquer coisa diferente disso traz consequências inevitáveis. Deus entregou o seu Filho para sofrer a punição que nós merecíamos, a fim de que pudéssemos ser perdoados e viver em santidade. Por isso, a luta contra o pecado é diária, e a melhor forma de vencê-lo é enfraquecendo-o, fugindo da aparência do mal e fortalecendo-se
na palavra e na oração. Quando nos dispomos a viver em obediência, o nosso advogado fiel intercede por nós e a sua graça nos capacita a permanecer firmes até o fim. Amém? Vamos lá em 1 João. Deus quer encontrar disposição em nosso coração, né, para que a gente consiga encontrar nele o perdão. Né? Então, precisa primeiro encontrar uma disposição para que encontre nele o perdão e de Jesus advogue por nossa causa. E nós passamos a viver no presente e no futuro aquilo que Deus tem para nós. Então, lá em João, 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Então, a grande chave está no coração, né? na confissão e em deixar. Né? Porque uma vez que isso é obtido, uma vez que isso acontece, aí a advocacia, né, de Jesus, a proteção de Cristo, o perdão de Deus nos alcança. Amém, irmãos? E é claro que, naturalmente, a gente sabe que as consequências podem vir, mas isso não quer dizer que o perdão de Deus não é obtido, né? Porque Deus quer, no final das contas, é nos ajustar, nos moldar e nos fazer convergir para os céus, amém, irmãos? Para conquistarmos aquilo para o qual fomos chamados, né? Deus nos ama, irmãos, no final das contas é isso. Deus nos ama e nos quer bem, né? Então, até mesmo quando Ele permite o juízo, Ele permite para que Ele mostre que Ele nos ama e que nos quer bem, né? Então, naquele momento ali, a gente vai ler na sequência. Na verdade, vamos ler... não vamos ler na sequência, vamos deixar mais para frente. Mas, na sequência dessa história, tem um versículo muito poderoso, que é a consequência daquela justiça de Deus, né? E vocês vão ver como essa consequência foi poderosa para a igreja, mantendo a igreja no caminho do sucesso. Amém, irmãos? Então, Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos, sejamos fiéis, amorosos e sejamos crentes realmente verdadeiros diante dEle, porque quando somos verdadeiros diante dEle, Ele nos defende para o Pai, amém? Nosso Deus, nosso Jesus Cristo nos defende diante do Pai. Auxílio bibliológico aqui também, um texto que tem aqui na nossa revista, que eu vou ler aqui para os irmãos. Evite que o pecado germine. Thomas Kempis escreveu: em primeiro lugar, chega à mente um simples pensamento sobre o mal. Então, chega à mente uma forte impressão do mesmo. E depois o deleite no mal com o impulso de praticá-lo. E, finalmente, o consentimento. Essas palavras descrevem o caráter gradual do pecado. Ananias e Safira se deixaram encantar por Satanás. Deixaram seu amor a Deus ceder lugar à concupiscência pelo ouro. Houve, no entanto, um tempo em que tinham a possibilidade de resistir à tentação. E a lição que tiramos é: evite que o pecado germine. O pecado começa com um pensamento. É nessa altura que se trava a batalha decisiva contra o pecado. Devemos nos apegar firmemente à doutrina bíblica de que o diabo pode ser resistido. Amém? Você pode dizer isso? O diabo pode ser resistido. Essa informação é muito poderosa. Ana Cristina.
isso mesmo. Assim, tem 3 palavras muito chaves, né? Temor ao Senhor, palavra, né? Bíblia e oração. Assim, isso precisa estar muito evidente na nossa mente. Porque, no final das contas, a gente... muitas vezes o pecado ele entra porque a gente se permite achar que há felicidade, há paz, há alegria fora de Deus. Isso é uma mentira. Assim, há vazio, um vazio gigantesco que o ser humano nunca vai conseguir preencher se não for com Cristo. Então, a verdadeira felicidade para nossas vidas, a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira paz, né, de espírito está em Deus. E nada compra felicidade, nada compra paz, nada compra alegria, nada compra vida, né? Tem uma vida eterna aí para a gente viver com Ele. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a ver que a gente tem que evitar que a gente se engane, né? Que é o que a Ana Cristina falou, porque entra no pensamento. E aí, uma vez entra no pensamento, daqui a pouco começa você a achar que algo é diferente daquilo que verdadeiramente é. E que a palavra de Deus nos direciona como verdade o que é o que não é, né? Então, precisamos estar sempre buscando esse temor, entendendo quem é o nosso Deus, quem é esse eterno Deus, buscando realmente que Ele seja o Deus das nossas vidas de maneira muito plena e intensa, porque Ele se permitiu, sendo Deus, olhar para cada um de nós. Isso é muito poderoso, né? Então imagine o tamanho do nosso Deus, assim, é algo que a gente não consegue compreender. A gente não tem, os cientistas até hoje não entendem o tamanho do universo, com toda a ciência que tem. E o centro do universo está o planeta Terra. E no planeta Terra está as nossas vidas. E Deus se permite olhar, tendo todo esse universo, olhar para as nossas vidas. Ele controla tudo, inclusive aquilo que Ele quer que nós vivamos diante dEle. Para mais do que isso, a Nova Jerusalém está descendo dos céus para estar entrando aqui nessa terra e será Deus com os homens, como a palavra de Deus diz em Apocalipse, né? Então é algo muito poderoso. A gente tem que amar esse Deus porque, primeiramente, porque Ele se dispõe a nos amar. Ele se dispõe a olhar para a gente sendo Deus, né? Então, isso é muito poderoso. E Ele tem a chave da felicidade. Ele tem a chave da paz. Ele tem a chave da alegria. Não está em nenhum outro lugar, não está em nenhuma outra circunstância, não está em nenhuma outra cobiça, né? Nenhum outro desejo. Está nele. Amém, irmãos? E Deus nos chama hoje realmente para esse arrependimento mais uma vez, né? Para que a gente se coloque aos pés da cruz e entenda que só o Senhor nos satisfaz. Amém, irmãos? Vamos lá para o tópico 3, final da aula. A igreja que repele a mentira. Ponto 1. Uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas das vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito. Como em Atos 2,43 e outras passagens neotestamentárias, se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Vamos lá em Atos capítulo 9, versículo 31. Então a gente, por vezes, até ouve mesmo desse púlpito, né? A gente comenta muito sobre essa palavra temor, né? Ela, por vezes, é trazida na Bíblia assim como algo para que a gente tenha muito respeito, né? Muito realmente medo do Deus grande e temível, né? Como no Antigo Testamento por vezes vai se referir, mas a essência dessa palavra e onde ela é mais aplicada em termos de contexto na Bíblia é muito com respeito a reverência, respeito, né? E entendimento de quem é Deus, né? Do tamanho de Deus e daquilo que nós somos e Ele é, cada um no seu lugar, né?
Então, aqui no capítulo 9, versículo 31, tem o uso dessa palavra original do grego, né, que é traduzida por temor, lá em Atos 5, aqui também em Atos 9. Diz assim, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Agora vamos lá em outra passagem, 2 Coríntios, capítulo 7, onde também essa palavra, ela é aplicada. Nesse mesmo contexto, diz assim, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Comentário aqui. Pecar por pensamentos, palavras ou ações contamina tanto o corpo quanto o espírito. Ainda que saibamos que enquanto estivermos nesse corpo mortal, estaremos sujeitos a falhas, há um pecado especialmente grave diante de Deus: levar o engano para dentro da igreja e do convívio cristão. O Senhor tem zelo pelo seu corpo, a igreja, e isso inclui não apenas os membros individualmente, mas também o testemunho coletivo que ela carrega diante do mundo. Em Atos, lemos que a igreja, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, crescia e vivia em paz. Esse crescimento só é possível quando há compromisso genuíno com a palavra, em amor, fidelidade e prazer em servi-lo com inteireza de coração. Por isso, como Paulo exorta aos coríntios, devemos nos purificar de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. A santidade da igreja começa com a integridade de cada um dos seus membros, e qualquer sombra de mentira ou hipocrisia enfraquece sua comunhão, seu testemunho e sua força espiritual. Né? Então, nós precisamos ter o entendimento que somos representantes de Cristo nessa terra. Né? Como igreja, cada um com as suas responsabilidades, cada um com as suas atribuições, todos nós formamos um corpo que representa o Senhor Jesus nessa terra. Né? Quando nós entendemos isso, esse temor vem naturalmente, né? Que é o temor do sangue inocente que foi crucificado há 2000 anos atrás. Amém, irmãos? Agora, ponto 2 do terceiro tópico. Último ponto da aula. Diz assim, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre os apóstolos pelas mãos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Vamos lá em Atos capítulo 5, que é algo muito interessante, a sequência da história contada que nós lemos, né, do 1 ao 11, Atos 5, 12, traz uma consequência desse juízo de Deus e dessa intolerância ao engano, né, que a igreja teve. Atos 5, vamos ler o 11 e o 12. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos.
Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Amém? A consequência dessa história foi sinais e prodígios se realizando entre o povo por meio dos apóstolos, né? E não foi o povo abandonando, porque eu não vou servir esse Deus aí que mata quem mente diante dos apóstolos. Não, é o povo que entendeu que a santidade de Deus e que o Espírito Santo ele era importante para a nossa caminhada e que não há opção às nossas vidas a não ser realmente estar diante de Deus, a menos que não queiramos ter sucesso nessa vida, né? E Deus nos abriu os olhos e os ouvidos para que queiramos ser bem-sucedidos diante dele nessa caminhada e conquistar aquilo para o qual ele nos chamou. Amém, irmãos? O Evangelho, estava até conversando com meu tio ontem, que é pastor lá a gente foi na pescaria, e é verdade, assim, por que a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Porque o Evangelho não é fácil, não, irmãos. É confronto o tempo todo. O Evangelho é a gente estar à luz de um Deus que é santo, né? Que é verdade, que é tudo aquilo que a nossa carne, o que Paulo escreve, né? Aquilo que eu quero fazer não faço, tudo aquilo que a nossa carne não quer. Então, não é para muitos, é para poucos mesmo. A porta e o caminho são estreitos, né? Então, quando Deus nos adverte, quando Deus nos mostra, quando Deus ele permite que esse tipo de aula seja escrita e chegue até nós para que a gente possa ser ministrado por Ele, é porque Ele quer mostrar que, olha, eu amo vocês, mas eu tenho princípios, né? E esses princípios são eternos e inegociáveis, né? Então, basicamente, quando a gente recebe esse tipo de informação, é para que a gente tenha realmente ainda mais amor e temor a esse Deus, né? O amor tem que ser sempre acompanhado de temor, porque senão fica algo irreverente e comparável com outros amores que nós podemos ter na nossa vida, né? E só há um amor maior, né? É o amor a Deus e a sua palavra. Amém, irmãos? Então, o último comentário aqui. Assim como vemos nas cartas às igrejas do Apocalipse, o Senhor Jesus conhece perfeitamente as nossas obras, intenções e motivações. À igreja de Filadélfia, ele disse: conheço as tuas obras, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, mostrando que a fidelidade e a obediência, mesmo com forças limitadas, atraem o seu favor e proteção. Já a igreja de Esmirna, ele encorajou a permanecer fiel em meio à tribulação, prometendo a coroa da vida. Isso nos lembra que quando nosso coração é sincero e buscamos fazer o que é certo, o Senhor nos fortalece, capacita e até advoga por nossas causas. Por outro lado, igrejas como Sardes e Laodiceia foram chamadas ao arrependimento, porque haviam relaxado na vigilância espiritual e se acomodado. A lição é clara: o melhor caminho será sempre obedecer, consertar o que ainda não está bom e permitir que o Espírito Santo nos purifique e nos console. Ele é o nosso ajudador e Jesus é fiel para nos sustentar e guiar, porque o que ele mais valoriza é um coração puro e inclinado a agradá-lo. Que como igreja e como indivíduos possamos viver de tal maneira que o nosso Senhor, ao nos examinar, encontre sinceridade, fé viva e disposição para sermos moldados por Ele. Amém? Deus encontre fé nos nossos corações nessa manhã e que consiga encontrar espaço e lugar para nos guiar, amém? A toda a verdade, como o Espírito Santo, ele nos guia, amém, irmãos? Vamos à conclusão? Ganharmos 10 minutinhos aí de oração. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto,
o apóstolo Paulo cobrou uma ação energética por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação enérgica, por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Então, cada um Deus vai tratar de uma forma, tá, irmãos? Então, não é uma certeza que daquilo que Ananias e Safira viveram, que, né, qualquer um vai viver, até porque senão, acho que talvez teríamos, sei lá, poucas cabeças aqui. Ou ninguém. Ou nenhuma, é verdade. Então, assim, realmente ali foi um exemplo, né? Foi uma ação exemplar de Deus, mas ele trata, né? E mais uma vez a misericórdia dele se renovou nessa manhã pelas nossas vidas, e nós temos mais uma oportunidade de se aplumar e viver uma caminhada cristã conforme ele deseja. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Amém, irmãos? Convidar o pastor Joaquim, agradecer a oportunidade.